do meu pastor presidente, pastor Wagner Bernardo, da Igreja Batista Pentecostal, ao pastor Marcos, feliz em revê-lo mais uma vez, ao nosso evangelista Vitor Hugo, a todos os irmãos ministros que estão aqui no altar e toda esta igreja, em nome de Jesus. Aqueles que acharam, digam glória. Glória! Diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós vamos no contar de 3, toda a igreja lê o mesmo versículo, amém? 1, 2, 3. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Podem se assentar todos. Glórias a Deus. Papai do céu, maravilhoso, poderoso. Deus és tu, Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Meu mestre amado. É bem verdade que o contexto atual em que a igreja do Senhor se encontra, esse livro Apocalipse, ele tem sido tomado como sinônimo de caos e catástrofe. Mas na verdade, nós sabemos que este livro é um estatuto de Deus que nos mostra o triunfo, a vitória do bem sobre o mal, que fala acerca da felicidade daqueles que são salvos em Cristo Jesus e que estarão reinando com Ele na eternidade. Este livro é um livro que foi escrito por um dos apóstolos ao qual o Senhor Jesus escolheu e o nomeou para tal função, aquele que deitava ou reclinava a sua cabeça sobre o peito do Senhor, chamado do apóstolo do amor, que denominamos como evangelista João, que teve não somente o privilégio de escrever esta carta ou esta profecia que é o livro de Apocalipse, mas também as cartas e também o Evangelho, que é uma das mensagens que eu considero como um dos livros muito importantes da Bíblia, que é o Evangelho segundo escreveu João. João, quando ele escreve este livro, ele está na ilha de Pátimo, e segundo a data aproximada em que ele escreve, é em 91 depois de Cristo. João está na ilha de Pátmos, deportado e exilado pelo imperador romano Domiciano, por causa do testemunho de Jesus Cristo e por causa da palavra de Deus. João, ele escreve este livro chamado Apocalipse, e a raiz desta palavra Apocalipse no grego, no seu original, nós conseguimos encontrar para ela pelo menos 3 expressões. A primeira palavra para a palavra Apocalipse no grego é revelação, ou seja, trazer, revelar aquilo que está oculto. A segunda palavra ou a segunda expressão dentro da raiz grega para a palavra Apocalipse é encoberto, que significa remover o véu, ou seja, mostrar aquilo que está encoberto. A terceira expressão para esta palavra na raiz grega é exposição, que visa explicar os eventos futuros. Logo, o primeiro versículo que João escreve no livro de Apocalipse já nos define o que se trata este livro. Vai nos dizer assim o versículo 1: revelação de Jesus Cristo,
para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer. João, quando ele escreve este livro, ele tinha dois objetivos. O primeiro objetivo, após ele receber a revelação do Senhor deste livro, a primeira era, e tinha como objetivo exaltar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enfatizando que Ele é a garantia da nossa salvação e o cumprimento das profecias bíblicas. O segundo objetivo pelo qual o evangelista João ele escreve este livro devemos levar em consideração o contexto histórico em que a igreja primitiva ela está inserida. A igreja primitiva está inserida num contexto de perseguição. A igreja encontra-se com problemas internos, lutando contra o pecado, contra doutrinas heréticas e a apostasia da parte de alguns que faziam parte do corpo de Cristo. Logo, João, quando ele escreve e tem como o segundo objetivo escrever este livro, ele visa exortar e encorajar os cristãos da sua época a não abandonarem a fé, a não se apostatarem da fé, para que eles não recebam o juízo de Deus que está destinado aos pecadores e para que eles possam de fato ser herdeiros de Cristo na vinda e na revelação de sua pessoa. João, ele conhece muito bem porque ele está vivenciando os dias da igreja em seu tempo. João, ele agora vai mostrar para nós que quando ele escreve, ou o Senhor revela este livro, ele tinha como objetivo central o destino de enviar esta revelação dada por Cristo às 7 igrejas da Ásia, mas de fato a toda a igreja, a todos aqueles que receberam o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário e estavam aguardando a vinda do Messias verdadeiro. João, ele sabia, e quando João ele recebe esta revelação da parte do Senhor Jesus Cristo, ele vai mostrar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele conhece muito bem o estado em que a sua igreja está passando e vivenciando, porque quando ele vai falar acerca das igrejas da Ásia, nós vemos que o Senhor Jesus, ele nos deixa bem claro, segundo as cartas que João escreve, que o Senhor conhece as obras da igreja. Diga comigo, o Senhor Jesus conhece as obras da igreja. João também vai nos mostrar pelas cartas que ele escreve que o Senhor Jesus conhece o sofrimento da igreja. Diga comigo, o Senhor Jesus conhece o sofrimento da igreja. João, quando escreve as cartas às igrejas da Ásia, ele também mostra que o Senhor sabe aonde a sua igreja está localizada. Repita comigo, Jesus sabe aonde está a sua igreja. Eu louvo a Deus porque João, ele está nos deixando bem claro que Jesus, ele conhece de fato a sua igreja, porque até mesmo João, na primeira carta que ele escreve à igreja de Éfeso, no versículo 1, já na parte final do versículo, João vai nos deixar bem claro que Jesus, ele está no meio da sua igreja. Ou quem pode levantar a mão e dar glória por isso? Jesus, ele está no meio da sua igreja, está nos mostrando de fato que quando antes dele ia assunto aos céus, e ele virou para os seus discípulos dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu rogarei a ele que envie outro Consolador, a fim de que ele fique para sempre convosco, revelando a verdadeira identidade ao qual o profeta messiânico Isaías profetizou, e o evangelista Mateus retificou no capítulo 1 do seu evangelho, dizendo que eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco.
convosco. Oh, glórias a Deus. Ele mesmo, antes da sua ascensão, ele vira para os seus discípulos e diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele mesmo nos deixou uma promessa, que quando 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ali ele se faria presente no meio deles. Quantos estão aqui reunidos no nome de Jesus e já estão sentindo a sua presença bendita, gloriosa e calorosa aqui no meio desta igreja? Levanta a mão para o alto e dá um glória. João está deixando bem claro para nós, ao escrever as cartas à igreja, que Jesus está no meio da igreja. Ele vai mostrar que Jesus avalia muito bem o quadro da sua igreja. João vai dizer que Jesus conhece as obras da igreja. Segundo as cartas que João escreve às igrejas, para 5 igrejas, Jesus vai declarar: eu conheço as tuas obras. Para a primeira igreja, a igreja de Éfeso; a segunda igreja, a igreja de Tiatira; a segunda igreja, a terceira igreja, a igreja de Sardes; a quarta igreja, a igreja de Filadélfia; e a igreja de Laodiceia. Jesus vira e diz para todos que leriam a carta ou o livro de Apocalipse, aqueles que tivessem ao alcance, e até mesmo para João, que ele é um Deus que conhece a obra que a sua igreja realiza. É bem verdade que nesses dias atuais, quem fala demais acaba não fazendo nada daquilo que faz, mas eu louvo a Deus porque a Bíblia vai nos mostrar que aquele que for de calaceia, de uma calaceia, aquele que de fato faz alguma coisa para Jesus, ele não precisa ficar mostrando com uma mão aquilo que ele fez com a outra, e nem ficar tocando trombeta para dizer que está fazendo. Por quê? Porque o mesmo Senhor que te vê você fazer em secreto ele vai te recompensar. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque na época que Jesus levanta os apóstolos, os discípulos, para prepará-los, os 12 discípulos estavam em destaque, mas a Bíblia vai dizer que havia as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Elas não estavam tanta em preeminência como os apóstolos, que estavam sempre ao lado de Jesus, mas a Bíblia vai dizer que por detrás dos bastidores, lá estavam as mulheres trabalhando para Jesus. Vira para sua irmã que está do seu lado e fala: você não precisa ficar mostrando nada para ninguém. Oh, glória a Jesus. Jesus está vendo o trabalho que você está fazendo. O que importa é ele saber o trabalho das tuas mãos, porque ele vai te recompensar. Oh, glórias a Deus. Jesus, ele conhece as obras da igreja. Segunda coisa que João vai nos deixar, que Jesus, ele conhece o sofrimento da igreja. Jesus sabia que a igreja, todas as suas igrejas que estavam no quadro do país da Ásia, estavam sofrendo perseguição por causa da sua palavra e por causa do seu testemunho. Mas para uma igreja chamada igreja de Esmirna, ele vai virar para a igreja de Esmirna e vai dizer: olha, eu conheço a tua tribulação. Jesus estava dizendo: eu sei o que a minha igreja passa na terra, nada foge dos meus olhos. Jesus também vai dizer o lugar em que a sua igreja está localizada, porque para a igreja de Pérgamo, Jesus, ele vai virar para a igreja de Pérgamo e vai dizer: eu sei o lugar onde tu habitas aonde está o trono de Satanás. Oh, meu irmão, Jesus conhece as obras, Jesus conhece o lugar em que a igreja está, e também conhece, oh, glórias a Deus, o sofrimento que ela está passando por causa de sua palavra e por causa do seu testemunho. Ah, irmão, Jesus, ele nos avalia de uma forma totalmente diferente daquela que os homens nos avaliam. É bem verdade que nos dias atuais, muitos servos de Deus estão deixando de fazer aquilo que o Senhor lhe designou por causa de uma palavra ou por causa de uma opinião contrária que deram contra ele. Quem sabe viraram para você e disseram: olha, você não canta afinado. E quem disse que Jesus está procurando alguém que tem a voz afinada para louvar? O salmista Davi, ele disse assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor.
Deus. Verdadeiro adorador tem aqui, meu irmão. Se tem verdadeiro adorador, levanta a mão pro ar. Oh, glórias a Deus. Não importa, meu irmão, se da tua boca sai desafinado, porque até chegar as narinas do Senhor do céu, o Senhor vai enviar o diapasão, e quando chegar no ouvido dele, quem pode dar glória? Quem pode dar glória? É verdade que no contexto atual os homens vão nos avaliar por aquilo que nós demonstramos, reputação, aquilo que os homens conhecem e veem. Mas o nosso Jesus, ele olha para o interior da sua igreja. Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu quero ressaltar, porque nós estamos falando do livro de Apocalipse. Jesus, ele vai avaliar a sua igreja, e a sua igreja também é avaliada pelos homens de Deus. Eu vou falar somente de 4 igrejas. Se lembram da igreja de Esmirna? A igreja de Esmirna era uma igreja pobre no seu exterior, naquilo que os homens conheciam. A igreja de Esmirna, Vitor Hugo, as pessoas olhavam para a igreja de Esmirna no seu estereótipo e diziam para a igreja de Esmirna: a igreja de Esmirna é uma igreja pobre. Mas quando Jesus olhou para o interior da igreja de Esmirna, ele disse: tudo bem, vocês são até pobres, mas quando eu olho para o interior da igreja de Esmirna, para mim vocês são ricos. Oh, glórias a Deus. Vocês se lembram da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia é a igreja dos ricos, a igreja que era opulenta, tinha uma boa aquisição financeira. Mas quando Jesus olhou para o interior de dentro da Laodiceia, ele virou para Laodiceia e disse: para mim vocês não são ricos não, vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Eu aconselho que compre colírio para os olhos. Oh, glória, compre ouro provado no fogo e veste para cobrir a sua vergonha. Vocês se lembram da igreja de Sardes? Se fosse nos nossos dias atuais, a igreja de Sardes era a igreja onde o manto desce, era a igreja fervorosa. Mas quando Jesus olhou para o interior de Sardes, ele viu que a história de fato não era aquilo que estava demonstrando. Jesus olhou para a igreja de Sardes e disse: vocês têm até nome de que vive, mas vocês estão mortos. Se lembra da igreja de Filadélfia? Era uma igreja pequena, mas aonde ela estava situada, ela causava um grande poder de influência. Mesmo debaixo da ameaça de perseguição e do martírio, a igreja de Filadélfia estava disposta a testemunhar. E quando Jesus olhou para a igreja de Filadélfia, ele disse: aqui fala o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mas o mais lindo que Jesus fala, Jesus vai dizer assim: mesmo tendo pouca força, oh, glórias a Deus, pode até pouca força ter, mas uma coisa eu vejo nela: ela tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou. Oh, meu Deus, quem pode levantar a mão para dar glória? Oh, coloca a mão no ombro do teu irmão e diga para ele: meu irmão, mesmo que você esteja fraco, meu irmão, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, e de pé tu vai ficar para glória. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Se existe alguém que quer te ver caído, é o diabo. Mas se depender de Deus, tu vai ficar de pé, de pé, de pé, de pé. Quem pode adorar? Quem pode dar glória? Quem confirma essa verdade, dá glória pra Deus. Você vai falar: meu irmão, Jesus te conhece. Oh, glórias a Deus. Fala, ele sabe quem você é, meu irmão. Segundo o salmista diz que ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura. Oh, glórias a Deus. E segundo o apóstolo Paulo diz que nós não seremos tentados além das nossas forças, porque juntamente com a tentação ele providenciará o escape. Levanta a tua mão aí, meu
meu irmão, porque eu quero profetizar que o escape de Deus, o livramento do Senhor está alcançando a tua vida aqui hoje nessa noite. Todos nós sabemos os assuntos abordados dentro deste livro. Os assuntos abordados dentro deste livro são as instruções para as igrejas da raça. A ira de Deus, o juízo divino sobre o mundo pecador. Oh, glórias a Deus, meu Jesus. A queda dos grandes impérios mundiais e a aniquilação do império satânico antes da segunda vinda de Jesus. Aborda-nos também o reino milenar de Jesus Cristo. Aborda-nos também o juízo final e também o panorama do reino eterno de Deus, aonde virá os novos céus e a nova terra. Logo, os assuntos centrais dentro deste livro nos fala acerca da volta de Jesus, o cumprimento das profecias bíblicas, a felicidade dos salvos e a restauração de Israel. Irmão, preste atenção. Eu creio que já foi falado aqui, mas eu quero falar. A palavra alfa e ômega são a primeira e a última palavra do alfabeto grego. Eu até anotei aqui porque o negócio é forte. Oh, glórias a Deus. A palavra alfa e ômega, Jesus está declarando-se o Senhor da história e da eternidade. Ele é o cumprimento tanto do plano criativo, redentor e escatológico de Deus. Quando João está falando que Jesus, ele é o alfa e o ômega, ele está dando um reconhecimento tríplice a Jesus. Primeiro, como criador. Segundo, como redentor. Terceiro, como juiz. Vou repetir mais uma vez. João, quando está declarando que Jesus, ele é o alfa e o ômega, ele está dando um reconhecimento tríplice a Jesus. Ele está dizendo que Jesus é o criador, ele está dizendo que Jesus é o redentor e ele está dizendo que Jesus é o juiz final. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus por isso? Não é dos desconhecimento de ninguém. Deus é o criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. Jesus nos formou do pó da terra e soprou sobre as nossas narinas e nos fez alma vivente. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo de número 2 que o Senhor, após fazer a criação, ele agora vai preparar um jardim. Jardim esse que tem o nome de Éden, que também é conhecido como Jardim das Delícias. Jesus, o Senhor, agora pega Adão e coloca Adão dentro do jardim e deu a ele umas responsabilidades. Adão, você vai ter que lavrar esta terra e guardar este jardim. E Deus também deu uma palavra, um mandamento para Adão, dizendo que ele poderia comer de todas as árvores que tivesse no jardim, mas que ele jamais deveria comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Preste atenção, porque no capítulo de número 2, Deus está dando uma responsabilidade a Adão e uma palavra de responsabilidade, um mandamento a ser cumprido. Deus sempre vai falar antes do que o opositor das obras e dos desígnios de Deus sobre a sua criação. No capítulo de número 3 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que a serpente, que é uma tipificação de Satanás, aquele que veio para ludibriar, aquele que veio para enganar, aquele que veio para iludir, ele vai até a mulher e começa a falar com ela. A serpente vai questionar a palavra de Deus e a bondade de Deus, dizendo: foi isso mesmo que Deus disse. Quando Satanás está questionando a palavra de Deus, o intuito dele era criar na mente de Eva a dúvida e também questionar a bondade de Deus. Se Deus é bom, se Deus te ama, porque Deus está privando vocês de comerem a árvore do bem e do mal? É bem verdade que a dúvida, ela pode até pairar
em nossa mente, mas ela jamais vai permanecer no coração daquele que guarda e esconde a palavra de Deus. Oh, glória! Eu queria que você falasse para o seu irmão, você fala para ele, você vai até ouvir, meu irmão, mas dá crédito. Oh, glória! Só dê crédito a uma voz, meu irmão. A Bíblia nos mostra a voz de Deus. A Bíblia nos mostra a voz do homem. A Bíblia nos mostra a voz de Satanás. Você se lembra a voz do homem? A voz do homem é aquela que influencia, é aquela que chama a atenção. Você se lembra da história? Eu não ia falar sobre isso, mas Jesus está mandando eu falar. A Bíblia diz que um rei chamado Jeroboão, aquele que depois da divisão das tribos, assumindo ele as 10 tribos, reino do norte de Israel, ele agora com medo de perder a nação, para quando eles descessem a Jerusalém para adorar e se voltassem para Roboão, filho de Salomão, ele tenta agora instituir uma nova forma de culto, uma nova forma de adoração. Ele levanta sacerdotes que não eram da linhagem de Arão, levitas que não eram da linhagem de Arão, levanta 2 altares, um em Betel e outro em Dan, e ele começa a oferecer sacrifícios sobre o altar, e o povo começa a adorar os bezerros de ouro. Mas Deus, indignado lá do céu, ele agora levanta um profeta que na Bíblia não tem nome, mas segundo o Flávio José achou o nome deste profeta. O profeta vai até Jeroboão, clama contra ele e contra o seu pecado. A Bíblia vai dizer que Jeroboão tenta colocar a mão no profeta, e quando ele estende a mão no profeta, a sua mão fica ressequida, e ele clama por misericórdia ao profeta. O profeta clama ao Senhor, e a mão de Jeroboão volta ao normal. Aí Jeroboão, ele vai começar a pedir que o profeta voltasse com ele para sua casa, mas só que o Deus tinha dado uma ordem ao profeta: não coma pão, não beba água, e quando você voltar, não volta pelo mesmo caminho. O profeta, ele rejeita o convite do rei, mas a Bíblia vai dizer que o acontecido ganha-se notoriedade, a notícia se espalha, e 2 crianças que estavam na ocasião vão até o seu pai e começam a dizer: papai, você tinha que ver o profeta que veio de Judá, ele clamou contra o pecado de Jeroboão. Papai, você tinha que ver, o Jeroboão foi querer colocar a mão no profeta, e quando ele estendeu a mão, a sua mão ficou ressequida. Ele clamou pedindo misericórdia, o profeta orou: pai, você tinha que ver, homem de Deus, Senhor. Papai, a boca com a nava cheia, a palavra na boca daquele homem é verdade. O papai agora pega a sua jumenta, monta na jumenta e vai até o profeta. A Bíblia vai chamar esse profeta de profeta velho. O profeta velho, olha só, irmão, o profeta velho vai chegar até o profeta do Senhor e vai fazer uma pergunta: tu é aquele profeta que veio de Judá? Aqui eu aprendo uma lição, meu irmão. Você precisa guardar isso na tua mente, porque quem é profeta do Senhor e sabe aquilo que Deus está falando com ele, ele não precisa ficar perguntando alguma coisa, não. Não foi Deus que mandou falar, e se ele sabe que foi Deus que falar, então por que ele está perguntando: tu é profeta? Segunda coisa, para ele dar ênfase à sua profecia enganosa, ele vai dizer: olha, eu sou profeta como tu. Deus me apareceu e mandou você voltar comigo. Coloca a mão no ombro do teu irmão e fala: Deus não é Deus de confusão. Oh, glória! Sacode o teu irmão e fala: Deus não é Deus de confusão. Oh, glória! Oh, meu Deus do céu, o profeta caiu na lábia do profeta velho, e quando o profeta estava com ele sentado na mesa, aí sim Deus usou a boca do profeta velho dizendo: porque tu obedeceste o mandamento do Senhor, tu não entrarás mais no sepulcro dos teus pais. O profeta de Judá se levanta, monta na jumenta, e quando ele está voltando para sua casa, o leão lhe mata no meio do caminho. Fala para o teu irmão: Deus hoje está te abrindo os olhos aqui. Oh, glórias a Deus, porque o diabo quer fazer que você pereça, mas Deus, ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Você conhece, né? Aquele adágio popular, né? Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é prata.
nossos olhos veem é aquilo que de fato é. Oh, aleluia! E Deus sempre vai falar antes. Escuta o que eu estou falando. Deus sempre vai falar antes. O diabo sempre vai negar a consequência do pecado. Gênesis 2. Deus diz: se comer, morre. A serpente: pode comer, vai morrer não. Fala pro teu irmão: tudo aquilo que o diabo oferece, o resultado é queda. Oh, quem está entendendo? Oh, me dá calamanderava cena. Oh, me navante coma na vassuri, coma na vasséia. Oh, meu Deus, eu quero fazer uma oração aqui por você agora, meu irmão. A minha oração é que o Espírito de Deus, aquele que revela o profundo e o oculto, não lhe deixe enganado com as propostas do diabo. Coloca a mão no ombro do teu irmão e diga para ele: o Senhor, a partir de hoje, vai fazer com que as máscaras caiam na tua presença. Só quem acredita e confia nessa verdade. Quem pode levantar a mão e falar para ele: o Senhor não vai te deixar enganado não. Você recebe isso, homem de Deus, porque Deus já está falando: eu não vou te deixar enganado. Levanta a tua mão para adorar. Eu estou sentindo ele aqui, meu irmão. Existe projeto do diabo e na falência aqui hoje. Quem pode levantar a mão? Olha aí, olha aí, olha aí esse mistério. O dedão de coma na vassoura e coma na vasseia. Oh, meu Deus, quem acredita na palavra do profeta que diz: nenhuma ferramenta preparada. Oh, não vai prosperar, não vai prosperar, não vai prosperar. Nenhuma ferramenta do diabo nessa igreja vai prosperar. A ferramenta do engano não vai prosperar. A ferramenta da mentira não vai te enganar. O meu pastor Marco, o Senhor manda lhe dizer que não é qualquer um que pode subir nesse altar, mas o Senhor, antes mesmo que eles entrem por essa porta, Ele vai falar o teu coração e não vai te deixar enganado. Quem pode levantar a mão? Pode levantar. Quem pode levantar, porque o Senhor vai te mostrar. Oh, meu Deus, não é qualquer um que pode sentar nesse altar. A santidade ainda convém à casa de Deus. Oh, glória! Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Parecia que o projeto do diabo havia prosperado. Aleluia. Mas para vergonha dele, Deus disse: eu porei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Oh, aleluia. Ele esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Nós vivemos em um contexto atual que nós vemos a odisseia das religiões. As religiões mostram a humanidade desesperada em busca de um Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que é o contrário. É Deus em busca do homem. É Deus atrás do homem querendo ter um relacionamento com ele. Deus então faz uma promessa no jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus levanta Abraão e diz: Abraão, Abraão, tu serás bendito. Eu engrandecerei o teu nome, através da tua semente todas as famílias da terra serão benditas. Aquele que descenderia da semente de Abraão seria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós ganharmos tempo, a Bíblia vai dizer que os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João vêm nos apresentando as características do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que é o Redentor, aquele que é o Remidor. Mateus, ele vai enfatizar Jesus como aquele que é da semente de Abraão, aquele que vem da raiz de Davi, aquele que é o herdeiro legítimo ao trono de Davi, o rei que os judeus esperavam. João
Já Marcos vai enfatizar, oh glória, Marcos, oh glória a Deus, quem pode dar uma glória a Deus por isso? Marcos vai enfatizar a natureza de Jesus como um servo. A ideologia dos romanos, quando Marcos escreve, era que eles queriam estar no poder, porque uma vez estando no poder, eles poderiam oprimir, reprimir, para que as pessoas pudessem lhe servir. É bem verdade que duas palavras se destacavam entre os romanos: o poder e o serviço. Marcos conhecia muito bem essas palavras no contexto romano, e quando ele vai revelar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos romanos, ele vai dizer que Jesus, ele é um servo, mas só que um servo que não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Oh glórias a Deus! E que ele não era um servo qualquer, ele era um servo que havia sido enviado da parte de Deus, e por ser enviado da parte de Deus, ele também tinha poder. Ele tem poder sobre a natureza. Ele é aquele que acalma o vento e a tempestade. É aquele que dá ordem ao vento e o vento cessa. É aquele que faz com que as ondas se acalmem, porque ele também tem poder. Ele é aquele que tem o poder sobre a enfermidade. Ele é aquele que tem o poder sobre os demônios. Ele é aquele que tem o poder sobre a morte. Oh glórias a Deus! Oh meu Deus do céu! Já Lucas, o grande grego, ele sabia da ideologia e da missão dos gregos. Os gregos tinham uma missão e um ideal. A missão dos gregos era melhorar o ser humano através do conhecimento, a fim de adquirir a perfeição na sua natureza humana, na forma moral, na forma física e intelectual. Mas só que os filósofos gregos, eles viram que a sua missão estava fatada ao fracasso, e eles agora colocam uma esperança em seu coração, a esperança de que viria um homem que fosse divino. Lucas, conhecedor do contexto histórico do grego, ele vai apresentar Jesus como um homem divino e perfeito, o Filho do Homem, aquele que veio buscar e salvar a humanidade. Já o evangelista João, ele já difere um pouco dos três evangelistas, porque Mateus, Marcos e Lucas, eles vão enfatizar a natureza real e perfeita de Jesus. Já João não. João vai se preocupar em falar da natureza divina de Jesus, que Jesus, ele é o verbo encarnado, que Jesus, ele é o Filho unigênito de Deus, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João vai se preocupar em explicar Jesus. João vai falar que Jesus tem uma natureza divina, que ele é o verbo encarnado. João, para provar isso aos seus leitores de sua época, ele vai pegar afirmativas do próprio Cristo. Você se lembra, João 14, Jesus está dizendo que vai para o Pai, e Tomé vai dizer: Senhor, nos mostra o caminho, porque nós não sabemos o caminho. E Filipe, agora o Senhor Jesus vai virar para Tomé e vai dizer: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí Filipe vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, basta-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E Jesus vai virar para ele e vai dizer: meu filho, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda não perceberam que quem me vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus está falando com seus próprios lábios que ele é o próprio Deus encarnado ali diante dos discípulos. Mas como não só bastasse isso, João também vai pegar outras afirmativas de Jesus. Quando Jesus usa a palavra eu sou, que é o nome que o Senhor se revela a Moisés, quando ele está no Monte Sinai diante da sarça ardente. Moisés, ao ser chamado por Deus e ter recebido uma missão de libertar o povo do Egito, ele vai perguntar: Senhor, mas qual é o teu nome, para que eu possa dizer àqueles ao qual o Senhor está me enviando? O Senhor vai virar para Moisés e vai dizer: Moisés, eu sou o que sou. Só no Evangelho de João nós escutamos Jesus dizendo: eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Mas não adianta só provar com palavras. João agora quer mostrar através dos sinais, das obras de Jesus, que de fato ele é divino. Jesus agora
Ele vai revelar a sua natureza através dos sinais. Jesus, ele realiza tantos sinais, segundo João, que a Bíblia não, se os homens no mundo quisessem relatar os milagres que por ele foi realizado, os livros do mundo não conseguiriam relatar. E os milagres que haviam sido feitos, eles tinham sido feitos com um propósito, a fim de que aquele que cresce que Jesus, ele era o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo em seu nome, eles tivessem vida. Logo que Jesus, no seu motivo primário de vir a esta terra, não era realizar milagres, mas ele fez milagre para dar autenticidade à sua pessoa de Messias. Mas só que Jesus, ele não quis só provar através dos sinais que ele era o Messias. Jesus mostrou também através da palavra, e não há mais nada a ser declarado contra fatos, contra argumentos e fatos. Está comprovado que Jesus é o Filho de Deus que está encarnado, que foi até a morte, morte essa de cruz, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já estou encerrando. Preste atenção. João está revelando a divindade de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando chama os discípulos, eu quero entrar aqui num contexto para encerrar, porque quando o apóstolo João está escrevendo para a igreja no livro de Apocalipse, ele está sabedor do contexto de perseguição em que a igreja está vivendo. É bem verdade que Jesus não escondeu nada da sua igreja. Jesus, ele foi verdadeiro com a sua igreja. Jesus disse que aquele que quisesse vir após ele devia negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. No sentido simbológico da palavra, fala-se nos de abignarmos das nossas vontades, mas no sentido literal da palavra, quando Jesus está falando aquele que quiser vir após mim deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz, Jesus estava falando aquele que quiser assumir o discipulado para mais tarde ser um dispenseiro do meu evangelho, ele corre um grande risco de perder a sua vida. Mas ele disse: olha, quem quiser achar a vida, perdê-la-á, e aquele que perder a vida, esse achará a vida. Jesus, ele disse: olha, eis que vos envio para meio de lobos como ovelhas, sede simples como a pomba e prudentes como a serpente. Ele disse: não é maior o servo do que o seu Senhor. Se me odiaram, vão odiar vocês também. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Jesus ainda disse mais: olha, oh glórias a Deus, não podem temer vocês aqueles que só podem matar o corpo e não tem poder nenhum sobre a alma, mas vocês devem temer aquele que tanto mata o corpo e tem o poder de lançar a alma no inferno. É bem verdade que no contexto atual, quando nós falamos de aflição, quando nós falamos de perseguição, de ódio, de qualquer coisa contrária, aquilo que nos traz um bem-estar diante da presença de Deus, nós fechamos a cara, não queremos aceitar. Mas se nós formos ler o Evangelho, todos aqueles que aceitaram Jesus e assumiram de fato o compromisso com ele, de ser fiel, de andar em santidade, recebê-lo como salário a perseguição. O apóstolo Paulo vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, aquele que quiser viver piedosamente, esse padecerá perseguição. O apóstolo Paulo vai dizer assim: aquele que é cristão, que ele sofra não como malfeitor, não como ladrão, não como homicida, não como alguém que se mete em coisas alheias, mas se sofre por amor de Cristo, não se envergonha, mas antes disto dê glórias a Deus. Porque Jesus disse que quando nos perseguirem e nos fizerem toda sorte de mal, mentindo contra nós, por causa da justiça, por causa da verdade, por causa do seu nome, ele disse que nós somos bem-aventurados e grande é o nosso galardão lá no céu. Irmão, quando nós falamos de aflição, o coração de alguns crentes dói. Quando a gente fala de tribulação, o coração de crente dói. Quando se fala de provação, o coração de crente dói. Mas na verdade, meu irmão, você está se tomando isso como uma coisa ruim, porque você ainda não assumiu a tua pátria de verdade. Meu Deus, é meu. Você sabe qual é a tua pátria? Meu Deus. A tua pátria não é mais terrena. A tua pátria é celestial, meu irmão. Oh, glórias a Deus. O apóstolo Paulo, ele até falava, o apóstolo Paulo até vivenciava, mas a sua alma estava de olho na eternidade. Aleluia. Jesus disse:
vos dito isto, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis alegria, foi isso que ele disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma, no capítulo 8, no verso 18 e no verso 25, ele diz assim: tudo coopera para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Paulo fala da aflição, vivencia a aflição, mas os olhos de Paulo estão lá na eternidade. Ele diz, Romanos 8,18: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de se revelar. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, e quando ele escreve a segunda carta, no capítulo 4, no verso 16, 17 e 18, ele vai dizer: por isso nós não desfalecemos, embora o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso de glória eterna. Por isso não atentamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma, Romanos capítulo 5, versículo 3, ele vai dizer: nós também nos gloriamos na tribulação. Por quê? Porque a tribulação produz paciência, a paciência é experiência, a experiência é esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É bem verdade que o mundo lá fora está gritando em uma só voz: a esperança é a última que morre. Mas fala para sua irmã: a nossa esperança já morreu. Oh, glória! Já ressuscitou, e em breve vai voltar para arrebatar a sua igreja, a sua noiva, para estar com ele toda uma eternidade lá na glória. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz assim no capítulo 10, no verso 23: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel foi o que nos prometeu. Pergunta para seu irmão: o que foi que Jesus te prometeu, hein? Uns vão pensar em carro, outros vão pensar em conta cheia do dinheiro, mas João vai dizendo na primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 25: e esta foi a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Que Jesus dá casa aqui, levanta a mão. Oh, glória, mas você, tu não acabou de falar que Jesus não dá casa? Oh, mas Jesus vai dar casa, meu irmão. Jesus falou que vai dar casa para os crentes. Ele disse em João 14: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai, ó, há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou lhes preparar lugar. E se eu for, virei outra vez para levar-vos para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Sacode a tua irmã, teu irmão que está do teu lado, e diga para ele: eu não sei se isso já saiu do seu coração, mas eu ainda acredito que o arrebatamento vai acontecer. Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ei, meu irmão, se isso não é uma verdade no teu coração, eis o conselho de um irmão em Cristo: volta ao primeiro amor. Porque eu não acredito num cristão que não almeja o arrebatamento e a volta de Jesus. Oh, glória!
glórias a Deus. Jesus tem preparado algo melhor para a sua igreja. O apóstolo Paulo disse que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor dos ares, e assim estará como na Vassarábia. Oh meu Deus do céu, meu irmão, essa ainda é a mensagem da igreja, essa ainda é a mensagem atual da igreja, é João 3,16. Oh glórias a Deus, oh glórias a Deus. Jesus amou o mundo de tal maneira, oh glórias a Deus, que deu o seu Filho unigênito. Olha o que Jesus está falando: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Oh glória, se coloca de pé. De repente você não vai dar nem glória do que eu vou falar agora, mas o apóstolo Paulo disse assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Responda para a tua alma agora. Se Jesus voltasse agora, para onde você iria? Será que tudo isso está sendo em vão, meu irmão? Oh, glórias a Deus. Eu não sei se você tem levado o evangelho a sério, meu irmão, mas se você não tem levado, eis a oportunidade de Jesus, porque a porta ainda está aberta. E segundo o evangelista João, oh glória, a porta que ele fecha, ninguém abre. O que foi que aconteceu em Mateus 25, meu irmão? O noivo fechou a porta. Viva hoje, meu irmão. Ei, viva hoje como fosse o teu último dia na face da terra.